Olá, mais uma edição do Cinejornal entrando no ar. E olha só que notícia boa, 2 marcos do cinema brasileiro estão de volta às salas. O longa-metragem Saneamento Básico e o curta Ilha das Flores, ambos dirigidos por Jorge Furtado, podem ser vistos no circuito comercial em versões restauradas e em 4K. O repórter Kiko Molica conta mais pra gente. O humor inteligente e popular do cineasta gaúcho Jorge Furtado está de volta aos cinemas com o relançamento de Saneamento Básico, o filme. Onde desliga? Fabrício está filmando, onde é que desliga? Não é pra bater. A comédia, ela sempre foi política. A comédia é, por característica, política. Ela fala da comunidade, ela faz críticas à comunidade, ela exagera os defeitos para corrigir, né? Corrigindo-se os costumes pelo humor, né? Um prêmio para produção de filmes em cidades de até 20 mil habitantes. Quanto é a verba? 10 mil reais. 10 mil reais é pra esse vídeo. Dá para fazer a fossa, dá e sobra. Você juntou um timaço aqui para fazer esse filme. Eram todos primeira opção? Como é que foi assim? Escrevi o filme para eles. Assim, são os 8 personagens da comédia dell'arte, né? O Joaquim, a Marina, a Silene, o Fabrício, o Zico, o seu Antônio, o seu Otaviano e a moça da prefeitura, né, que representa o poder, que é a Janaína Kremer. Enfim, foi um prazer trabalhar com eles, a gente se divertiu muito fazendo e as pessoas acho que percebem isso, porque o filme tem um astral muito bom, né? O Jorge acabou de falar que criou essa personagem para você. Aliás, que os personagens foram criados para esses atores. Como é que você recebeu Silene e como é que você compôs essa personagem? Eu recebi como mais um voto de amizade que eu tenho com o Jorge, com a Nora Goulart, com a Casa de Cinema, né? Eu já tinha feito alguns trabalhos com o Jorge Furtado antes do Saneamento Básico. Mas aí foi tão lindo poder ir para Bento Gonçalves, com esse time. Olha esse elenco, gente. Poder conviver no dia a dia com Paulo José, saudoso Paulo José, tem uma memória, essa memória tão cara, comungar desse amor ao cinema que os personagens e nós, atores, essa trupe apaixonada tem pelo cinema. Isso aqui é uma obra-prima. Vocês não têm ideia do filme que vocês fizeram, não, né? Esse filme tem verdade, tem espontaneidade, ele é real e ao mesmo tempo é engraçado. Saneamento Básico, o filme chegou aos cinemas em 2007. Muita coisa mudou de lá para cá. Qual a importância de se rever esse filme? Eu vi o filme ontem, tá lindo, com a cópia nova em 4K. E é um filme que fala ainda de um assunto atual, que é vale a pena investir em cultura se tu tem tantas necessidades no país, né? Acho que o filme responde que sim, né? E eu acho que a realidade responde que sim. O cinema brasileiro está num momento muito especial, reencontrando o público querendo ver os filmes muito diferentes uns dos outros e todos eles com alguma coisa para dizer, né? Eu acredito, eu aposto que a cultura, isso englobando as artes, teatro, cinema, as artes plásticas, são a maneira da gente valorizar a nossa identidade, valorizar também a nossa reflexão crítica sobre o nosso país. Então, esse fio da navalha que o filme tem, de fazer essa provocação sobre o Brasil e, ao mesmo tempo, fazer a gente rir da gente, se a gente rir do ridículo da gente, ter a comédia, numa comédia inteligente, feita de uma maneira sofisticada, leve. Um monstro horrível me atacou! Eu vi. Você me salvou. Silene. Fabrício. Deu, né? Não deu? Junto com Saneamento Básico, o filme, o curta Ilha das Flores chega aos cinemas. Em Porto Alegre, um dos lugares escolhidos para que o lixo cheire mal e atraia doenças chama-se Ilha das Flores. O Ilha surgiu de um convite, inicialmente era um convite que eu recebi do professor Newton Fischer, que era o diretor da Faculdade de Educação, para falar sobre a separação do lixo orgânico e do lixo seco. E aí eu disse para ele que isso era uma situação tão absurda que eu queria fazer um filme sobre isso. Até que me caiu uma ficha assim de falar com um extraterrestre. Eu disse, eu vou escrever para um ET, alguém que não sabe a diferença entre uma baleia, uma galinha, um tomate, um japonês, não sabe nada. Tudo que eu falar eu vou ter que explicar.
porque a gente estava numa situação tão limite que eu disse, bom, tem que voltar para o zero, né? Então é um filme muito visto, porque é um filme também curto, ele só tem 13 minutos, é bom para debater depois, ele abre muitas perguntas, fala de economia, de ecologia, de política. Então, tem muita gente que não viu o filme ainda. E no cinema, então, tem muita gente que não viu, né? Os seres humanos são animais mamíferos, bípedes, que se distinguem dos outros mamíferos, como a baleia, ou bípedes, como a galinha, principalmente por duas características: o teleencéfalo altamente desenvolvido e o polegar opositor. Aqui em São Paulo, o relançamento do longa Saneamento Básico, o filme, contou com o concurso de sósias da personagem Silene Seagal, interpretada por Camila Pitanga. Olha quem vem lá. Quem? A Silene Seagal. Que Silene Seagal? Corta! Eu tô chocado com a comoção. Eu também, e rolou uma mistura. Citaram Bebel, citaram a Lola. Ai, gente, que delícia poder ter personagens que chegam nas pessoas, que perduram, enfim, que já viram dos outros. Já não é mais meu, já não é mais da Camila. Esperava voltar para casa com o primeiro lugar? Assim, eu não esperava, mas eu tô muito feliz. Me preparei a minha vida inteira para esse momento, sabe? Então eu tô, assim, em êxtase. Às vezes a gente faz um trabalho, ele lança, ele inaugura, ele tem o seu momento de força, né, de midiático, e aí depois ele fica dormindo. Saneamento Básico, não. Sempre tem alguém que repete uma frase da Silene, que repete a cena. Enfim, é impressionante, é um fenômeno que agora, voltando para as telas de cinema, uma versão restaurada, remasterizada em 4K, eu acho que vai conversar com novas gerações. Acho que a experiência de assistir dentro de uma sala de cinema, o silêncio, poder vibrar junto, rir junto, é só o cinema pode fazer. E agora você vai visitar comigo os bastidores do longa A Procura de Martina, filme dirigido pela brasileira Márcia Faria e protagonizado pela argentina Mercedes Morán. E a gente está aqui nessa cozinha de uma casa no subúrbio carioca, que é uma das locações do filme A Procura de Martina, que a história conta a saga da personagem Martina, que é interpretada pela argentina Mercedes Morán, que vem para o Brasil à procura do neto, né? Quando a filha dela estava grávida, a filha foi sequestrada pela ditadura militar e o filho, consequentemente, dado para adoção de uma possível família de militares, uma história muito comum das ditaduras da América Latina e que a Márcia, a diretora, traz também um elemento muito pessoal, que é a vulnerabilidade da velhice. A personagem principal também sofre de Alzheimer, então tem um conflito aí de memória e de esquecimento. Quando eu resolvi fazer meu primeiro longa, comecei a ler muito e comecei a ler sobre a ditadura brasileira, argentina, enfim. E aí um aspecto dessa história da ditadura argentina me chamou muita atenção, que foi a história dos filhos que são usurpados e vivem pensando, meio enganados, né, que vivem em uma família que não é a deles. E depois eles descobrem que a vida deles é outra, né? Poderia ser outra. E isso me chamou muita atenção. E a gente começou a desenvolver isso, dessa avó que vem buscar seu neto, que vem procurar seu neto, mas ela está esquecendo, né? Ela está com Alzheimer, está começando a esquecer e ela precisa encontrar ele. E paralelo a isso, logo 1 ano, 2 anos depois disso, a minha mãe começou com Alzheimer. Então, esse roteiro a gente começou a escrever, acho que em 2012, por aí. Então, durante esses 10 anos, o roteiro foi mudando de acordo com a vivência que eu estava tendo junto com ela. Então,
ele começou como uma ideia muito política, assim, da ditadura, né, dela vir para o Brasil, um país sem memória, perdendo a memória, né, todas essas questões, e foi migrando um pouco, e a questão da memória, do esquecimento, da vulnerabilidade, da idade, foi ganhando mais protagonismo. Gran tema es la memoria y quien lleva a cabo esta aventura es una persona que se está quedando sin memoria. Esa paradoja me resultó muy atractiva. Por otro lado, técnicamente vimos mucha información sobre el Alzheimer, ¿no? Sobre cómo se manifiesta esta enfermedad. Tomamos la decisión de ver en qué punto de la enfermedad se encuentra el personaje, porque la enfermedad tiene un proceso y elegimos un momento de esa enfermedad que era una parte más terminal. Eu estou acompanhando a Martina, que é a personagem da Mercedes Morán, ajudando ela a encontrar o neto dela aqui no Brasil. E eu vou caindo meio de gaiato ali, porque a personagem que eu faço, a Jéssica, é bem fofa. Então ela vai se comovendo, ao mesmo tempo vai se enrolando na dinâmica da Martina, né? Essas atrizes que a gente está trabalhando também é um sonho para mim. É muito gostoso, dá uma sensação maluca de familiaridade, ao mesmo tempo cada um corre sonido, cada hora um está tentando falar um português, o outro espanhol, tá misturado. Eu tô achando que eu tô arrasando. Perfeito. Ok, vamos fazer. Agora faz isso, ó. Valeu? O Cinejornal de hoje fica por aqui, mas você continua acompanhando a gente nas redes do Canal Brasil e é só você apontar a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela. Um beijo para você e até a próxima!